Caros senhores, caras senhoras, apresentamos agora, dentro do nosso curso de Formação Econômica do Brasil, o segundo vídeo sobre Brasil Colônia, Economia Escravista Açucareira, comentando o texto de Celso Furtado, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. E vamos tratar então, dando sequência às razões do monopólio. E nesse texto, Furtado trata da colonização espanhola. No caso da Espanha, a forma como estavam organizadas as relações entre metrópole e as colônias criava uma permanente escassez de meios de transportes, e era a causa dos fretes excessivamente elevados. É preciso dizer o seguinte: essa característica não foi exclusiva das colônias espanholas, porque todo o sistema colonial era um empreendimento mercantil, levado a cabo sob a égide do capital comercial. E nessa época, o lucro comercial vinha exatamente da capacidade de se manter desabastecidos os mercados. Quer dizer, os países entravam em guerras para conquista de acesso a mercados, ou de matérias-primas, de produtos, e também para restringir a concorrência estrangeira. E aí, uma vez conquistado um espaço para atuação, mantinham-se os mercados sempre desabastecidos, para que os preços fossem elevados o suficiente, não apenas para pagar os altos fretes, mas também para proporcionar um lucro razoável, um lucro máximo possível. Então, isso era uma característica geral. No caso das colônias espanholas, da Espanha, das colônias da América, tinha um agravante. É porque, dando sequência à fala e ao texto, a política espanhola estava orientada no sentido de transformar as colônias em sistemas econômicos o quanto possível autossuficientes e produtores de um excedente líquido, na forma de metais preciosos, que se transferia periodicamente para a metrópole. O problema aqui era o seguinte, o que se fazia, inicialmente o ouro, depois o ouro, a prata, e mais com a descoberta da mina de Potosí, mais a prata, o que se fazia era os navios espanhóis, que vão se organizar em comboios, para enfrentar a ameaça constante dos piratas, dos corsários. Eles levavam anualmente, normalmente, ou 2 vezes por ano, os metais preciosos conseguidos no continente. Ora, então, era um transporte reduzido. Os galeões que levavam ouro, prata, eram poucos galeões, eram suficientes para levar quantidades enormes de metais preciosos. E na volta eles traziam mercadorias. Então, como não havia outros produtos comerciais, os galeões espanhóis que chegavam no Novo Mundo apenas para abastecer o mercado local, implicavam em custos ainda mais altos de transportes, ou seja, fretes ainda mais elevados. Então, essa característica você não tem, como no caso do Brasil, você tinha um produto cujo volume de transporte, o açúcar, era muito maior do que nos metais preciosos. Então, a restrição de transporte nas colônias espanholas foi muito maior. Bom, e essa chegada de ouro e de prata na Espanha levou ao crescimento desmesurado do poder econômico do Estado espanhol. Claro, ele ficou rico de repente. A Espanha se transformou rapidamente na maior potência mundial, na maior potência europeia. Mundial não, europeia, porque no lado asiático havia a Índia e principalmente a China. Mas então,
e havia Império Otomano, né? No intermédio, né? Então, o poder econômico de espaço do Estado espanhol, né, cresceu muito, né? E houve um aumento do fluxo de renda gerado pelos gastos públicos. E isso vai levar, segundo aqui a terminologia a interpretação do Furtado, da inflação e o déficit no balanço comercial. Não é nada disso, né? Não é nada, não foi o aumento do gasto público, não, o aumento da renda gerado pelo gasto público. Isso é uma interpretação keynesiana, que não é válida nesse período, né? Ele é válida no período moderno, né? O que houve foi o seguinte, né? Vamos adotar aqui, efeito para simplificação, né, a teoria do valor-trabalho de Adam Smith, né, que seria válida numa economia, né, primitiva, ou seja, pré-capitalista em termos gerais, né, onde você não tem, né, a concorrência entre empresas, não tem a formação de lucro médio, a convergência dos preços de mercado para os preços de equilíbrio, não tem nada disso. Então, no período pré-capitalista, né, em condições quando não havia restrição de oferta, que é o caso das colônias, é o caso do exclusivo metropolitano, que é o caso do sistema comercial da época, né, que mantinha, como nós falamos, desabastecidos os dois mercados. Mas vamos supor, né, utilizando a teoria do valor-trabalho, né, que é bem esclarecedora nesse caso, que você gastasse na produção, nas minas em geral, né, que tinham acesso à Europa nesse período, né, que você gastasse 5 dias de trabalho para produzir 1 libra de prata, né? Aliás, a moeda, a libra esterlina, né, significa libra de prata. A moeda da Inglaterra inicialmente estava no padrão prata, depois, por uma série de fatores, mudou para o padrão ouro. Mas então, você tinha 5 dias de trabalho, tá certo? Ora, ou 10 dias de trabalho, vamos colocar um número redondo, 10 dias de trabalho para produzir. Agora, vamos supor que em Potosí, ou seja, se você tivesse um bacamarte, uma espingarda com aquela boca redonda, né, aberta assim, isso aqui era um bacamarte. Um bacamarte levasse para ser elaborado, né, 20 dias de trabalho. Então, você teria, né, quer dizer, 20 dias dividido por 10 dias dá 2. Então, você diria que um bacamarte significa 2 libras, né, 2 libras esterlinas, né, 2 libras de prata por bacamarte, né? Ora, vamos supor que isso em termos, né, do comércio europeu. Então, esse seria o preço, digamos assim, né, médio do bacamarte na Europa. Ora, né, com a mina de Potosí, vamos supor que você produzisse 1 libra de prata em 5 dias de trabalho. Ok? Bom, então na Espanha, como a Espanha tinha uma mina própria, né, nas colônias, né, o preço do bacamarte seria não 2 libras esterlinas, mas 4 libras esterlinas. Por que 20, né? 20 dias de trabalho dividido por 5 dias dá 4. Então, observe a diferença. O preço do bacamarte em Madrid, vamos dizer assim, né, era de 4 libras. E em Flandres ou na cidade italiana ou na Inglaterra seria de 2 libras esterlinas. O que vai acontecer? Vai acontecer que você passa a importar o bacamarte, né, do resto da Europa, de Flandres, da Inglaterra, né,
das cidades italianas. Então, com isso, né, o que acontece? Praticamente toda a produção manufatureira na Espanha desaparece, porque é muito mais, os produtos importados são muito mais baratos. Então, essa é a explicação da inflação, não é? É descoberta de minas de uma produtividade muito maior do que as minas da época. Isso é que explica a desindustrialização da Espanha, né? A decadência econômica da Espanha, ora, tudo foi bem na Espanha enquanto você tinha grande produção de prata, de ouro e depois de prata em Potosí. Mas essa produção chega um momento que ela começa, as minas começam a se exaurir, né? Você começa a... Não só as minas começam a exaurir, mas o fato desta mina de Potosí estar colocando prata no mercado em quantidades crescentes vai fazer com que o valor da prata vá caindo no mercado internacional. Então, o que acontece? O poder de compra, né, da prata espanhola no mercado internacional vai caindo. Vai caindo no momento em que a Espanha desapareceram pouco a pouco, né, as manufaturas espanholas. Ó. E aí, quando as minas vão secando, e além disso, a Espanha, né, vai se envolver em várias campanhas militares, né? E além disso, né, nós temos outro problema, que é o problema do fato de que vários países, né, vão ameaçar, né, as possessões espanholas. A Espanha vai ter que se proteger, vai ter que ter gastos enormes nas expedições contra a pirataria, não é? As ilhas do Caribe, a partir do século XVII, né, vão ser invadidas. Isso tudo significa que um dispêndio enorme de forças e de gastos, né, para manter os seus domínios, tá certo? Então, a Espanha, né, passa a ter gastos crescentes no momento em que sua renda está caindo pela desvalorização progressiva da prata, né, principalmente da prata, e pelo aumento dos seus gastos de defesa. E isso num contexto de que nenhuma outra empresa econômica de envergadura chegou a ser insetada na Espanha, nas colônias espanholas, né? Como diz o Celso Furtado nesse texto, né, as exportações agrícolas de toda a imensa região em nenhum momento, né, alcançaram importância significativa em 3 séculos de vida do grande Império Espanhol. O abastecimento das manufaturas das grandes massas da população indígena continuou a basear-se no artesanato local. Nem podia ser diferente, né? Tá certo? Porque senão você teria que gastar prata para abastecer essa população. E a prata era usada para financiar as despesas dos espanhóis na Espanha, né? Em gastos militares, né? Os gastos suntuosos, os palácios que se construíram, as igrejas monumentais, não é? O abastecimento do exército, cada vez mais da marinha, que demandava quantidades enormes, né? Então, o abastecimento da manufatura, o que retardou sua transformação das economias de subsistência pré-existentes na região, mas isso é outra história, né? Isso aí são as raízes do subdesenvolvimento dos países, né, da América Latina de língua espanhola, né? Quer dizer, elas não se desenvolveram manufatura durante o período manufatureiro. E quando veio a Revolução Industrial, estava todo mundo subdesenvolvido, né? A mesma coisa aconteceu com o Brasil, na Ásia, né? Provavelmente, a decadência econômica da Espanha impediu que se organizasse a produção de açúcar e de outros produtos para exportação. Esse é um ciclo vicioso, né? Você tem a decadência espanhola mina as bases econômicas, né, financeiras do poder, não só do poder político, né,
mas também da capacidade do Estado espanhol de incentivar grandes projetos, como foi o grande projeto português, né, da produção de açúcar. Bom, desarticulação do sistema. A economia da colônia brasileira foi profundamente modificada pela absorção de Portugal da Espanha em 1580, né, em razão da guerra com a Holanda. Isso foi a pior coisa, olha, porque como nós vimos, né, os holandeses financiavam a produção do Brasil e representaram o tráfico negreiro, financiavam tudo, né, a construção dos engenhos, né, e o comércio, e eles que colocavam o açúcar no mercado. Ora, a Holanda era província, né, inicialmente da Espanha, e depois há uma guerra de independência que dura muito tempo, né, e aí bom, e aí, né, o que acontece, né? O Brasil vai ser prejudicado, claro, né? No começo do século XVII, estamos falando de 1600, né, os holandeses controlavam praticamente todo o comércio dos países europeus realizados por mar. Isso foi antes da Guerra de 30 anos. Né? A luta pelo controle do açúcar torna-se, destarte, uma das razões de ser da guerra sem quartel que promove os holandeses contra a Espanha. Né? Bom, a ocupação, os holandeses o que fazem? Vão ocupar, né, durante um quarto de século, mais de 25 anos, né, grande parte da região produtora de açúcar no Brasil. E aí a situação foi um desastre para Portugal. Por quê? Os holandeses adquiriram, né? Está errado aqui. Os holandeses adquiriram o conhecimento de todos os aspectos técnicos e organizacionais da indústria de açucareira. Pronto. O monopólio que Portugal tinha, por isso chama quebra do monopólio. O monopólio que Portugal tinha, né, da produção açucareira se baseava em grande parte no domínio da técnica. Só Portugal tinha. Agora não, os holandeses já sabem como fazer açúcar. Né? E eles vão implantar e desenvolver de uma indústria crescente, uma indústria crescente de grande escala na região do Caribe. A partir desse momento estaria perdido o monopólio de Portugal, que nos 3/4 séculos anteriores se assentara na identidade e interesse entre os produtores portugueses e os grupos financeiros holandeses e comerciantes, né, que controlavam o comércio europeu, como vai dizer o Celso Furtado. No terceiro quartil do século XVII, os preços do açúcar estarão reduzidos à metade e persistirão nesse nível relativamente baixo durante todo o século seguinte. O que acontece? Né? Inicia-se a produção do Caribe, né? É uma produção mais barata, porque o custo de transporte é menor, né? O Caribe é mais próximo da Europa do que o Pernambuco, ou do que lá embaixo, Rio de Janeiro, né? Então nós temos uma Bahia, Rio de Janeiro, então nós temos, né, custo de transporte menor. Então o açúcar você vai ter maior quantidade de açúcar no mercado, certo? Os portugueses vão continuar mandando açúcar para a Europa. E só que além dos portugueses mandarem açúcar para a Europa vindo do Brasil, tem o pessoal do Caribe, né, que vai mandar para a Europa. Então você tem uma oferta bem maior. Aquela condição da lucratividade do mercado, do comércio, né, nessa época, que é exatamente manter desabastecidos os mercados, vai sofrer um baque, porque agora os mercados vão continuar desabastecidos, mas nem tanto quanto antes. Então os preços vão ser bem menores. Né? Queda pela metade das exportações, mais queda pela metade dos preços, ou seja, a renda real gerada na produção açucareira estava reduzida a 1/4 da açucareira no Brasil, né? Bom, e aí o que acontece? Portugal vai, né,
responder a isso depreciando a sua moeda. O que é depreciar a sua moeda? Você tem um ducado, você tem uma moeda portuguesa, tá certo? Uma moeda portuguesa, vamos dizer de ouro. Vamos supor que ela tenha, só para, tenha 400, que ela tenha uma libra de ouro, aproximadamente 452 gramas de ouro. Uma moeda dona, uma moeda grande, meio quilo quase, né? Ora, o que os portugueses fazem? Pegam essas moedas, fundem ela e colocam só a metade, 276 gramas da moeda. Isso vai levar um tempo a ser percebido, os preços vão elevar quando se percebe isso, né? Mas não interessa, porque os compromissos, né, financeiros da coroa portuguesa vão ser pagos inicialmente, né, nessas moedas desvalorizadas, né? Então o governo português assumiu uma dívida de 10 mil moedas de ouro, né, que na realidade correspondem a 450, não, como é que é? Mil moedas vezes 452 gramas, dá 452 quilos de ouro, né? E vai pagar 276 quilos de ouro. Isso aí, não é? Então, isso é que é a resposta portuguesa, que é uma resposta ruim, né? Porque isso leva à inflação, né? E no momento seguinte, quando Portugal precisar de fazer um empréstimo, vai acontecer que ela vai ter que fazer a mesma soma, vai ter que, em vez de ser 1.000 moedas, vão ter que ser 2.000 moedas, né? Bem, então aqui, né, está já Portugal, né, por volta de 1740, né, nós temos aqui o mundo, as colônias, né? A Portugal já tem colônias, tem umas colônias que nem dá para ver aqui, né, em Macau, lá na China, né? Você tem colônias que hoje na região de Moçambique, na região de Angola, né? Nas ilhas, né? E no Brasil, não. Portugal vai perder parte dos seus entrepostos comerciais no Oriente, né? No Oriente, né? Aqui nós temos as colônias espanholas, que estão em azul, né? Aliás, Portugal, eu esqueci de falar, né? Portugal está aqui, ó. A Espanha vai ter as colônias azuis, né? As colônias inglesas vão ser a Inglaterra está nesse vermelho fraquinho aqui, né? Vermelho fraquinho, tem as holandesas também que estão por aqui, ó. Né? Tem ilhas também que não dá para ver, né? E tem as francesas, tá certo? Que são partes da América do Norte. Então, bem, colônias de povoamento do hemisfério norte. Os franceses e ingleses empenham-se no começo do século XVII, ou seja, a partir de 1600, em concentrar nas Antilhas importantes núcleos de população europeia. Nós já vimos que aqui na primeira metade do século XVII, né, houvera a ocupação de várias ilhas do Caribe, né, uma após a outra, né? É um padrão convergente, né? As ilhas mais afastadas é que vão ser ocupadas primeiro, depois elas vão caminhar na direção do continente, a ocupação das ilhas, né? Bem, os franceses e ingleses vão tentar concentrar, vão se esforçar, né, para concentrar nas Antilhas importantes núcleos de população europeia. Para quê? Na expectativa de um assalto em larga escala nos ricos domínios da Espanha. Pegar o ouro e a prata, principalmente a prata espanhola, mas precisa entrar por algum, né? Isso é um empreendimento grande, né? Uma guerra longa, uma guerra devastadora, uma guerra
que você precisa de contingente, né? E onde é que você vai vir? Vamos trazer gente lá da Espanha, lá da França, ou lá da Inglaterra? Não, você então desenvolve colônias, né? Com pequenos produtores agrícolas que vão ser estabelecidos nas ilhas do Caribe, né? É o que está dito aí, colonização com base em pequenas propriedades. Os colonos eram traídos com propaganda e engodos. Aliás, propaganda e engodo é mais ou menos a mesma coisa. É uma mentirada só. Olha, eu quero só olhar na televisão os produtos, a beleza dos produtos. Quando você compra, você vê que é uma porcaria. Ou eram recrutados entre criminosos, ou mesmo sequestrados. Sequestrava a gente, botava no navio, enquanto o sujeito via, estava lá numa ilha do Caribe, né? E não é mais Caribe com hotel, 5 estrelas, não é nada disso, né? Você ia ter que plantar, sobreviver, se virar, né? Outro aspecto importante é a intolerância religiosa e política nas Ilhas Britânicas no século XVII, que originou importantes movimentos populacionais, né? Então, que estarão conectados ao início da expansão colonizadora inglesa. Vamos lembrar dos Quakers que foram para os Estados Unidos, né? Organizam-se as companhias de navegação para o translado de imigrantes para as colônias americanas. Parte da população britânica abandonava os campos à medida que o velho sistema... isso aí é outra coisa, né? Outro processo estava acontecendo na Europa, né? Que é o processo de transformação da agricultura feudal baseada no sistema de campo aberto, né? Agricultura de 3 folhas, que você plantava... você tinha um sistema de rotação de culturas, né? A terceira, 1/3 da área plantada ficava em pousio, em alcave, você plantava em outros 2. E isso ia um sistema de rotação de 3 anos, né? Bom, esse sistema e um sistema de campos abertos, ou seja, né, a área de cultivo era dividida entre os membros da aldeia, da comunidade aldeã, normalmente não por decisão da Assembleia, né? Todo ano havia uma redistribuição das áreas de cultivo, normalmente você dividia em razão do número de bocas a alimentar, ou de almas, como se dizia na época, né? Então e aí cada um recebia uma faixa de terra junto do vizinho, do outro, e todos os membros da aldeia, todos tinham faixas de terra em cada um dos campos de cultivo, né? E havia coerção dos afolhamentos, todo mundo plantava a mesma coisa no mesmo período, né? Na mesma época. Bom, esse sistema medieval, que foi um avanço enorme em relação à agricultura antiga do Império Romano, né? Ele vai ser um entrave agora para a expansão. Você tem o início de uma crise agrícola, né? A expansão da produção de alimentos não é suficiente mais para dar conta do crescimento da população. Isso se dá em meio a um processo de expansão do mercado, crescimento dos mercados, né? Inclusive as grandes navegações vão favorecer esse crescimento dos mercados, as cidades vão crescer, onde estão os comerciantes, né? Então, as cidades militares também, no caso da Espanha, vão crescer. Então você tem um mercado maior, bem maior. E para abastecer esse mercado, e você tem simultaneamente no campo, né, a transformação na França, na Inglaterra, em várias regiões da Europa Ocidental, o começo da eliminação do sistema feudal, né, de trabalho compulsório, de entregar parte da sua produção para o senhor da terra, ou em dinheiro ou em produto, né? Esse sistema vai entrar, você já tem a emergência do trabalho assalariado e da propriedade privada da terra do agricultor. E isso vai gerar um processo que é o processo dos enclosures, o fechamento das terras, dos campos abertos. Campos abertos é esse sistema que nós falamos, né? Você não tinha cercas, nem podia ter, né? Você está plantando e colhendo, você está plantando junto do seu vizinho, numa faixa de terra juntinho do seu vizinho. Todos os campos não tinham cerca. As grandes áreas de cultivo, aí sim, né? Tinham
Por quê? Porque quando estava em Alcave, né, em Pousy, as terras em Pousy serviam de pastagem para o gado. Aí tinha que ter cercado, senão o gado ia dali, passava para a terra onde está sendo cultivada e comia tudo. Né? Então, o sistema vão aparecer as cercas, estabelecer, acabar com o sistema de faixas de produção, fechar nas terras, e ali você pode, então, eliminar o sistema. Você pode adubar a terra produzindo gramíneas, produtos como nabo que vão para a alimentação do gado. Você tem uma verdadeira revolução agrícola. Isso requer um sistema de campos fechados. Então, já nesse período, na Inglaterra, tem quer pela força, mas inicialmente por compra, por coerção, por coerção é força, né? Por acordo, né? Ou por pressão, né? Você já tem que vários pequenos agricultores vão perder, né? Vão perder os seus campos, vão ser fechados. O maior problema aí é quando você pega o campo, né, que antigamente era de pastagens, ou as florestas que eram de uso comum entre servos e senhores. Os senhores vão, pela força, se apropriar dessas terras, né, que eram, na verdade, de todos. E aí o camponês perde, né, ele perde a área de pastagem, né, do seu gado, e perde a lenha da floresta, perde o acesso à floresta. Isso é um desastre. Então ele vai se empobrecer, né? E aí o que vai acontecer? Parte da população vai abandonar os campos à medida que o velho sistema de agricultura coletiva, tá certo? Agricultura, vamos dizer, comunista, que é a agricultura feudal, né, vai sendo eliminado, né? E as terras agrícolas eram desviadas para a criação do gado de lã nígera, de lã, na Inglaterra. Né? Tinha uma expressão que dizia que a ovelha devora o agricultor, devora o homem. Porque porque a Inglaterra vai desenvolver a produção de lã, né? Essa produção depois vai alimentar a indústria crescente, manufatura de lã. A Inglaterra vai se transformar num exportador. Primeiro é de lã bruta, depois vai se proibir a exportação de lã, são políticas mercantilistas, políticas e você vai processar essa lenha e vender produtos, tecidos no mercado internacional, de tecido de lã, roupas de lã. Então, quer dizer, todo esse processo leva ao empobrecimento. O campo vai ser abandonado. Aí as pessoas, né, vão submeter, o que eles vão fazer? Eles vão se submeter a um regime de servidão por tempo limitado. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é o seguinte, aqui está explicado aí. A pessoa interessada assinava um contrato na Inglaterra, pelo qual se comprometia a trabalhar para outra pessoa por um prazo de 5 a 7 anos, né, recebendo em compensação o pagamento da passagem, manutenção e, no final do contrato, um pedaço de terra ou uma indenização em dinheiro. Normalmente ele recebia um kit, né? Uma espingarda, alguns quilos de feijão, alguma munição, mas não sei o que, né? E aí ele podia fazer o que quisesse. Ou ele ia para onde? Ia para os Estados Unidos. Os fazendeiros norte-americanos, né, que pagavam essas despesas, o sujeito ia para os Estados Unidos e depois ali eu ia para a fronteira brigar com os índios, né, e virar um pequeno produtor, ou, né, ficava no leste, nas cidades do leste, né, até trabalhando como agora trabalhador assalariado, conseguindo um dinheiro, uma condições, e aí ia para a fronteira, né. Tudo indica que essa gente recebia um tratamento igual ou pior dado aos escravos africanos. Você vê, né? 7 anos, tudo bem, eu vou ser escravo 7 anos, né? Mas eu saio desse inferno que está virando a Inglaterra, porque eu estou paupérrimo, eu estou, né, sem condições. E eu posso trabalhar nas empresas que estão nascendo, né, nas manufaturas, nos artesanatos ingleses, mas vai ser um salário abaixo de fome.
vou morrer de trabalhar, não vou ganhar nada, vou passar fome, minha família vai ficar à míngua, se eu for casado, né? Aí eu talvez nem não vá para os Estados Unidos, então vai eu e minha família, né? Vão eu e a minha família. Ou então me sujeito, ou nos sujeitamos a uma escravidão temporária, 7 anos nós estamos livres, né? A abundância das terras tornava atrativa a imigração europeia no regime de servidão temporária. Abundância de terra nos Estados Unidos, né? Ao surgir para o pequeno proprietário a possibilidade de vender regularmente parte da sua produção agrícola, tornou-se para ele viável o financiamento da viagem de um imigrante cujo trabalho seria explorado durante 4 anos, 4 a 7 anos. Né? Quer dizer, o produtor norte-americano, na medida que cresceu o mercado, né? E por que cresceu o mercado? Nós vamos ver, né? Estima-se que pelo menos a metade da população europeia que migrou para os Estados Unidos antes de 1700 estava constituída de pessoas que haviam aceitado um outro regime de servidão temporária. A principal vantagem que esse sistema apresentava para o pequeno proprietário, que estava em que a mobilização de capital era muito menor que a exigida na compra de um escravo. Era mais barato, traduzindo em miúdos, né? Sendo também menor o risco em caso de morte. Né? Quer dizer, em caso de morte, você perde uma soma menor. Né? O escravo africano constituía um negócio muito mais rentável para o grande capitalista, mas de maneira geral não estava ao alcance do pequeno produtor. Por outro lado, as atividades agrícolas dessas colônias tampouco justificavam grandes investimentos. Estão falando das colônias da América do Norte, né? Onde as 13 colônias dos Estados Unidos. Em seus primeiros tempos, as colônias americanas acarretam vultosos prejuízos para a companhia que as organiza. Não deu muito certo, né? Para as suas companhias de transporte. Né? Antilhas, né? Nas Antilhas. O que vai acontecer nas Antilhas? As condições climáticas das Antilhas vão permitir, né, a produção de um certo número de artigos, como o algodão, o índico, o anil, o café e principalmente o fumo, com promissora perspectiva nos mercados da Europa. Então você consegue, tem produtos que pagam custo de transporte, que não é tanto quanto no Brasil. Né? A produção desses artigos era compatível com o regime de pequena propriedade agrícola. Permitia que as companhias colonizadoras realizassem lucros substanciais, ao mesmo tempo que os governos das potências expansionistas, França e Inglaterra, viam crescer as suas milícias, isso que elas queriam. Né? Então conseguiram atividade econômica que justificasse. Né? Bom, mas isso vai ter. Só que aí vai acontecer o seguinte, a penetração do açúcar das Antilhas, que vai ter um impacto enorme, não só sobre o Brasil, né, mas também sobre o sistema colonial e principalmente, particularmente, sobre as colônias norte-americanas. Isso será objeto do nosso próximo vídeo, né, que nós continuaremos, então, a apresentar o mesmo capítulo do Celso Furtado, comentar o mesmo capítulo.